É até difícil a gente lembrar como era viver sem as facilidades de um smartphone. Hoje, inúmeros serviços podem ser realizados, na palma da mão. Bem, é só através de um clique, um simples clique, e a gente não precisa mais se deslocar, fazer ligação, correr atrás de um monte de coisa, está tudo aqui na palma da mão da gente. A popularização dos aplicativos de transporte e compras em geral é uma ideia disso. Vem contribuindo para um comportamento mais favorável dos preços dos serviços no país e ajudando a manter a inflação, acredite, mais baixa. Hoje a gente conversa sobre esse assunto com o economista Inaldo Seixas, que já está aqui conosco. Inaldo, bom dia. Muito Bom, obrigado por ter aceito o convite. bom dia, Patrick. Mais uma vez aqui, presente com os ouvintes da rádio, para a gente debater questões de interesse da população, né? Pois é, e quais novas tecnologias, o Inaldo Seixas, são essas que estão ajudando a inflação a ficar um pouquinho lá embaixo? Bom, a princípio, desde o ponto de vista teórico, seria realmente o caminho, que as novas tecnologias, ao ajudarem a reduzir custos, né, e aumentando a produtividade, isso poderia se ver refletido nos preços. O problema é que a gente não vê bem isso refletido no dia a dia. Vocês perguntaram de um ponto concreto aí dos aplicativos, né? Os fama dos transportes Uber 99, e que isso tem realmente um preço menor para o consumidor e ajuda a manter a inflação. Passa que no cálculo da inflação, quando a gente vai ver o peso que ele tem no total, ele é muito pequeno. Se eu trouxe aqui uns dados, por exemplo, ele está inserido no item transportes, que são compostos veículos novos, transportes urbanos, ônibus, emplacamentos, gasolina, tudo que a gente gasta em transporte está aí. E o aplicativo ele está aí nesse meio. Quanto deu percentual? Mas ele tem um peso no total de itens de apenas 0,21. E, por exemplo, o acumulado dele, você tem razão, ele diminuiu menos 0,54% no acumulado dos 12 últimos meses. Mas ainda assim é pequeno? Ele é pequeno, porque qualquer variação em um produto que na cesta de cálculo da inflação ele tem um peso pequeno, então ele tem pouca capacidade de influenciar. Agora, como você falou, as novas tecnologias não estão somente nos aplicativos, estão nos bancos, nos serviços bancários, estão no comércio, né, no acesso cada vez mais de você comprar por internet. No Isso serviço realmente pode diminuir. ajudar, né? Agora, no serviço bancário, você tem notado que, por exemplo, hoje o banco faz muita operação online, né? Cada vez mais o seu cliente fisicamente não está indo nas agências, mas isso diminuiu aquelas taxas bancárias também para melhorar a situação para com o cliente, a cliente? Eu acredito que não, porque é só ver, por exemplo, é claro que, desde o ponto de vista do consumidor, a facilidade que ele tem de utilizar os aplicativos bancários para resolver uma solução que ele estaria normalmente em uma fila bancária, é benefício para o consumidor. Agora, em termos de custo, né, eu acho que não mudou muito. E o reflexo é que você pode ver nos últimos dados dos lucros dos bancos, foram os maiores lucros dos últimos tempos. Então, o que quer dizer? Que a gente poderia estar aproveitando, enquanto consumidor, da redução de custos, dos aumentos de produtividade, da intensificação tecnológica, né, nos serviços e na oferta de serviços, para benefício do consumidor, mas nós vemos ao contrário. Por falta de uma regulação muito concreta, essa parte da produtividade acaba indo para o empresário e não para o consumidor. Bem, essa situação que a gente está levantando aqui dos aplicativos, ela também ajuda, pelos números que você tem, Inaldo Seixas, a questão do aumento da concorrência e, por consequência disso, a diminuição de alguns valores? Seria o esperado. Eu vi uma reportagem agora de que os aplicativos, que é conhecido como uma espécie de Amazon, né, caracterizado como uma situação de que a intensificação tecnológica produz um aumento da competência, né? E isso se veria favorável em uma situação de uma economia normal. Só que a economia brasileira eu acho que não é normal.
a gente já esteve discutindo várias vezes aqui a questão da tributação, como ela é feita e penaliza o sistema produtivo. Ou seja, não só a pessoa física, mas as próprias empresas são penalizadas pelo sistema tributário brasileiro. Você citou a Amazon, algumas economias avançadas, países, né, avançados, entendem que o chamado efeito Amazon criou um modelo de distribuição de produtos que reduziu custos de operação. Você concorda com isso? É bem verdade. Em muitos países onde existe uma regulação da economia favorecendo o aumento da competição entre elas, isso é verdade. O problema é que o Brasil, tradicionalmente, se você for verificar, os setores, a maioria dos setores, são muito monopólios e oligopólios. Não, já não estamos falando dos monopólios naturais, de combustíveis, bancários, série de setores que eles são oligopolizados, né? Isso quer dizer que eles têm a possibilidade de determinar o preço, e não é a concorrência o que seria realmente o benefício para o consumidor. No país mais desenvolvido, por exemplo, mais concretamente a União Europeia, ela é ferrenha nessa situação. Os Estados Unidos também é um exemplo, né? Você tem lá um conselho de que evita que exista concentração empresarial, justamente para que haja monopólio. E aí a competência realmente dos mercados, onde tem muitos ofertantes do mesmo produto, favorece sim uma diminuição dos valores dos preços ao consumidor. Por quê? Porque você reduz custos e aumenta a produtividade. Esse seria o ideal. No caso do Brasil, eu tenho minhas dúvidas. Não acontece muito isso. Por quê? Porque falta uma regulação eficiente dos setores. Você tem aí nas bebidas, a gente pode até imaginar que seria muitas bebidas, seria competitivo, mas você vê que a maioria das bebidas são feitas por uma empresa. Então, não existe competição. Então, a gente deveria atentar para isso, aproveitar que vai haver um projeto de reforma tributária, olhar bem de que maneira nós podemos tributar o consumo para não penalizar nem o consumidor e nem o produtor e colocar o foco nas rendas, né? Hinaldo Seixas, a gente, quando viu toda essa tecnologia ajudando a manter a inflação em baixa em determinadas situações, você ainda há pouco falou do percentual em relação aos aplicativos de transporte, mas tem aplicativo de alimentos, né? Tem inúmeros aplicativos. Seria correto afirmar que, quando tiverem todos os aplicativos aí, toda essa concorrência por aí também, a chamada inflação seria coisa do passado? Ou o que eu estou falando aqui não passaria de um sonho que jamais seria alcançado? Não, eu acredito que é forçar muito dizer que a inflação que nós temos atualmente no Brasil, ela deriva em grande medida da intensificação tecnológica. Não é verdade. Então, pode ser que ela seja um fator que contribua em um seu determinado peso, mas o fator mais importante de manter a inflação embaixo é o mercado de trabalho, é o nível de desocupação, de desemprego. Então, você tem um aumento no nível de desemprego, quer dizer, houve uma redução pequena, mas houve um aumento da informalidade, muito significativa. Ao aumentar a informalidade, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm carteira de trabalho e, portanto, não têm um seguro, não têm um FGTS, não têm umas férias pagadas, não têm um 13º, você, quando analisa a renda média do trabalhador desde novembro de 2017, quando foi implantada a reforma trabalhista, você viu que ela caiu. Ela caiu R$ 300 na média do Brasil. Então, quer dizer, o que nós temos hoje? Por que a inflação no Brasil está controlada? Por causa que não tem demanda. Então, a questão pelo lado da oferta, que seria o choque de oferta capaz de reduzir, eu tenho muito sérias dúvidas. Então, a minha hipótese é de muitos colegas, é de que a inflação no Brasil, de momento, está controlada por falta de demanda, falta de poder de compra do trabalhador brasileiro. Essa inflação controlada não é bom? Claro que é bom. Agora, ela seria bom num ambiente de expansão da economia. O problema é que, se nós não resolvermos aquilo que eu falei no início, de que seja uma economia monopólios e oligopólios, né, cartelizada, vamos dizer assim, quando você tenha taxas de crescimento acima de 2%, 3%, você vai ver um repunte da inflação. Com certeza. Por quê? Porque os mercados não são de grande competência. Os aplicativos podem vir ajudar, mas o peso deles ainda na cesta de cálculo da inflação é pequeno.
muito pequeno para aguentar uma inflação, vamos dizer, a níveis de países desenvolvidos, né? Que as inflações dos países desenvolvidos se mantiveram baixas, mesmo sem a intensificação tecnológica. Por quê? Porque eles têm um mercado mais regulado, com maior competência, evitando os grandes monopólios. Mesmo crescendo ainda mais esses aplicativos, você acha que, vamos supor, daqui a 5 anos crescendo mais ainda, não vão ter um peso muito importante na redução da inflação? E aquilo que eu estou discutindo por aí em muitos ambientes é que o advento da quarta revolução industrial, que seria a intensificação tecnológica nos diversos setores, né? Isso facilitaria a vida para o consumidor. Agora bem, se a gente não regular bem isso, essa diminuição de custo que leva a um aumento da produtividade, que deveria ser apropriado em parte pelo consumidor e em parte pelo produtor, no Brasil acabará indo, se nós não temos uma regulação boa, acabará indo para o empresário. E ao ir para o empresário, ela não terá um impacto grande na inflação. Entendeu? Nós estamos conversando com o economista Hinaldo Seixas. E, Hinaldo, o IBGE ele já organiza novos hábitos de consumo dos brasileiros usando os aplicativos. Por exemplo, eu imagino que novas perguntas do IBGE, naqueles censos também, já devam estar contidos assuntos como esse, os aplicativos. Qual seria a interferência desses números futuros no cálculo da inflação ou até agora presentes mesmo? Eu acredito que a questão da intensificação tecnológica, ela facilita muito o trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado, e aí, por isso que eu sempre trago ele para o mercado de trabalho, porque a gente não pode descuidar que a intensificação tecnológica ele tem um impacto negativo no mercado de trabalho. Ele diminui, né, a oferta de trabalho. Então, você disse os bancos, os aplicativos e tal, mas se você for ver, houve uma perda muito grande de trabalhadores no setor bancário. A questão da uberização também leva a que nós tenhamos trabalhadores sem carteira assinada, sem capacidade de ter férias, né? Então, nós estamos levando ao mercado de trabalho a uma situação de dificuldade de poder de compra. Então, eu sempre fico alerta de que a gente deveria utilizar as novas tecnologias em benefício social, né, equitativo, e não só das empresas. Eu acho que ele vem a facilitar. Agora, nós temos que, de alguma maneira, encontrar algum mecanismo de manter a renda do trabalhador. Mas como seria usar essas novas tecnologias de maneira social, como o senhor acabou de dizer? Olha, existem grandes discussões, esse tema não está, vamos dizer assim, pacificado. A nível internacional, então, tem grande, você tem aí o Bill Gates, você tem aí o dono do Alibaba, todo mundo preocupado com essa situação, inclusive chamados de socialistas, porque estão se preocupando que, inclusive, que pode ser que na regulação os estados tenham que colocar um imposto sobre a tecnologia, um imposto sobre a robótica, um imposto. Por quê? Porque é a única maneira de o Estado criar um fundo para depois você, vamos dizer, distribuir esse benefício da tecnologia, e ele não vai só concentrado no empresário. Porque se ele for parar só no empresário, quem que vai comprar as coisas que se produzem? Né? O robô, o algoritmo não compra. Lá no fim, né? Então, quem compra são as pessoas, são os trabalhadores. Então, a gente tem que buscar. E eu ainda não tenho, por quê? Porque o mundo ainda não tem a solução. Estamos discutindo toda essa temática de como vamos resolver que a intensificação tecnológica traga benefícios para o homem e a população em geral, e não só para aqueles 10% de sempre. Né? Então, no resumo aqui da nossa conversa, na sua avaliação, o consumo das novas tecnologias não está ajudando a baixar a inflação para valer. Para valer, não. Eu acredito que no Brasil hoje a inflação é baixa e controlada, é derivado da fraqueza do mercado de trabalho. Né? Ela pode ser, e já mostrei que o peso, né, e diversos, aqui eu coloquei um exemplo dos aplicativos, mas você tem aí de lojas virtuais, do comércio e tal, mas o peso é pequeno. Os grandes pesos estão na alimentação
e a alimentação é sazonal, de repente o tomate está lá em cima, ou de repente a carne vai lá em cima e baixa. Então, são esses produtos que têm um peso maior, que na sua, né, variabilidade fazem com que a inflação suba ou baixe. Esses aplicativos, eu creio que no médio e no longo prazo, sim que terão impacto no cálculo da inflação. Mas, de momento, é o mercado de trabalho que determina que a inflação esteja lá embaixo. Economista Hinaldo Seixas, muito obrigado por tua vinda aqui conosco. Boa semana para nós e a gente espera contar com você mais vezes. Obrigado, Patrick, e disponha sempre da nossa opinião, pequena opinião aí de economistas mais preocupados com as situações da população em geral. Obrigado mais uma vez.